Muito bem, a gente tem essas matérias aí. Coloca aí um tempo aí na tela aí, coloca 2 minutos. Aí, vou passar que aí depois a gente faz o bate-bola aqui. Chico, sua análise. Veja só, primeiro responder ao telespectador que perguntou por que nós, da direita, não trazemos o escândalo, exatamente, do terrorismo que a esquerda defende. Porque nós não defendemos terrorismo, nós não defendemos a Venezuela, que vocês defendem. Só isso, por isso que não tem. Quanto ao tema em questão, a Câmara é constitucional, ela pode simplesmente fazer o que fez. Aí vem esse deputado Orlando dizer que estão rasgando a Constituição. Rasgar a Constituição primeiro foi o STF, quando pôs as pessoas de 8 de janeiro, tá, tudo na Suprema Corte. Pessoas que estão ali, tá, que não têm imunidade para ser julgado direto na Suprema Corte desse país. Então, quem primeiro rasgou a Constituição, o deputado, foram vocês mesmos, o time de vocês. Tá? Aí agora você quer questionar e dizer que a direita está rasgando a Constituição? Não, pelo contrário, estão tentando corrigir o que vocês já fizeram, o que o time de vocês fizeram, junto com alguns ministros do STF, que faz parte do mesmo time. É aquele time que costuma jantar, costuma fazer festa para os parlamentares, o presidente da Câmara e do Senado, juntamente com o presidente da República, outro defensor de ditador, que está nesse momento lá na Rússia. Esse é o time de vocês. E você vem agora querer lacrar em cima, tá, dos nossos parlamentares da direita, porque votaram. Tá? Primeiro, quem deixou de cumprir a Constituição Federal foi o time de vocês, tá? Os ministros do STF de vocês, que simplesmente abandonaram o que é a nossa Constituição Federal e a democracia relativa, como o Lula fala. Muito bem, Josinério, eu acho, né, já tem aí um questionamento do STF, é muito provável que eles vão tentar barrar isso daí, né? Alexandre de Moraes, inclusive, já andou se manifestando. Mas por essa votação expressiva que teve, isso é votação de aprovação de PEC. Né? De PEC são 3/5. 3/5 dá 308 votos da Câmara Federal. Ou seja, a gente teve 315, a mais do que o necessário para aprovar uma PEC. Então, não seria o caso dos deputados, caso o STF tentar derrubar, eles não chamar novamente para si e tentar colocar isso como uma PEC? Ricardo, na verdade, o Congresso Nacional tem abaixado, né? Se rebaixado em relação ao Supremo Tribunal, que tem se mostrado superior de fato em todos os sentidos. É lógico que o Supremo vai tomar a decisão final, não é só disso aí, é de qualquer pauta, qualquer decisão que o Congresso tomar, vai tomar a pauta. Se os tempos tivessem normalizado, o que diz o artigo 53 da Constituição, é claro, quem tem direito à imunidade é o parlamentar. As pessoas que estão em volta dele ali, é lógico que também ele não tem direito à imunidade. A imunidade é do parlamentar. Isso se os ventos tivessem normalizado. Porque se tivesse normalizado, lógico que o Bolsonaro também não estaria sendo julgado pelo Supremo Tribunal. Ele estaria num juiz de primeira instância. Então, o que nós estamos vendo é as anormalidades, porque o Supremo vai se pautar nisso aí. Não tem como dar imunidade para os outros que estão próximos do Ramagem, porque só quem tem direito à imunidade é o Ramagem, não os outros. Porém, o Bolsonaro também tinha que estar na primeira instância, não no Supremo Tribunal Federal. E além do mais, hoje a gente está vendo o Supremo invadindo tudo aquilo que é do Congresso Nacional. A gente está vendo a diminuição do Congresso, aqueles que de fato representam o povo brasileiro. A gente sabe, Ricardo, que a gente não está tendo para onde pedir socorro nesse momento. O Supremo precisa de uma pausa, precisa parar o Supremo. E esse momento, pelo menos, a gente sabe que o Supremo vai derrubar baseado, inclusive, na Constituição Federal, mas há uma esperança que, se o Congresso entender o potencial que tem, o Supremo vai simplesmente igualar, porque agora ele está acima do Congresso. Muito bem. Cujuí, independente da questão ideológica, inclusive pessoas da esquerda já admitem isso, até porque uma boa parte de pessoas que estão ligadas ao governo votaram favorável a essa medida, né? Pessoas que têm cargos
e ministérios. Não seria uma forma de o próprio Congresso buscar a sua independência e acabar com essa animosidade que está existindo entre o Judiciário e o Congresso Nacional? Parece que não. Eu acho que o Congresso faria muito bem se cumprisse a lei e observasse a Constituição. O parágrafo 3º da Constituição é muito claro. Não tem nem discussão isso aí. O que se apontou ontem foi uma chincana, né? uma picaretagem que o Congresso fez. Foi exatamente isso. Eles sabem que não poderiam ampliar as prerrogativas da imunidade parlamentar e aprovaram um texto para fazer uma confrontação com o Supremo Tribunal Federal, que, aliás, julgará a constitucionalidade da decisão que foi tomada ontem pelo Congresso e a julgará inconstitucional, porque qualquer um que está no primeiro ano de direito, como disse o professor Maiorovitch hoje na UOL, ele diz assim, até aqueles que reprovaram no exame de ordem sabem que isso aí é uma picaretagem. Então, assim, é absurdo. Mas é preciso colocar o seguinte, por que o Centrão foi para o jogo? Porque o que está em jogo aí não é o Ramagem ou o Bolsonaro. O que está em jogo aí é as emendas PIX, ou são as emendas PIX. Né? Por que o Centrão foi e jogou pesado agora? Porque há uma investigação no Supremo Tribunal Federal ali, naquela ação da PIX, né, que o ministro Dino mandou aprofundar a investigação para a destinação de emendas. Já teve deputado que já foi denunciado por roubo, né, por desvio de dinheiro pela Procuradoria-Geral da República. Foi por isso que os deputados resolveram fazer esse enfrentamento com o Supremo, numa questão que qualquer um, né, qualquer badeco, qualquer iniciante no direito sabe que é inconstitucional e será declarado inconstitucional. Onde é que isso vai dar? Em nada. Né? Porque decretar a suspensão da ação, o Supremo Tribunal Federal continuará a julgar a ação e declarará em breve esse ato ontem, essa decisão da Câmara Federal inconstitucional, porque isso é o básico. Muito bem. Zezinho, eu acho uma afronta, né? Até porque se a gente for ligado muito, como o Gil falou, se a gente fosse se ligar à Constituição Federal, a gente vai perceber que até pouco tempo atrás o STF ele falava que a questão do foro prerrogativa de função era do cargo e não da pessoa. E aí mudaram o entendimento e agora não é mais do cargo. Se a pessoa, mesmo estando sem o cargo, ela praticou durante o exercício do cargo, ele vai ser julgado pelo STF. Ou seja, exatamente. A gente tem uma corte que ela atropela a Constituição de acordo com conveniência. Exatamente. Aí, não, mas só quem pode violar a Constituição Federal é o STF. O Congresso não pode fazer nada. Por isso que eu volto a dizer, tem quórum, pela votação tem quórum, e aí eu falo a questão que tu está falando da inconstitucionalidade, mas tem quórum para aprovar uma PEC. A PEC, se aprovada, ela vira parte integrante da Constituição Federal. Mas o Supremo também pode julgar a constitucionalidade da PEC, Ricardo. Porque uma PEC pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é bobagem. Ou seja, o que o juiz está dizendo é que para onde você correr, vai dar no Supremo Tribunal. O que eu estou dizendo é que a Constituição estabeleceu no nosso regime republicano que quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal. Não sou eu que digo, está na Constituição. E isso é assim em qualquer país democrático do mundo. Deixa eu passar para o Zé, só para finalizar esse assunto, o que é mais engraçado é que hoje a gente tem uma corte que ela interpreta o que o legislador faz, que é o que eles estão fazendo hoje. Por causa que uma PEC, porque a PEC, na verdade, é uma emenda à Constituição. O legislador acaba de dizer o que a gente quis dizer com essa lei é isso. Aí o STF fala, não é isso que tu quis dizer, não. Ele tenta interpretar aquilo que o próprio legislador faz. Vocês são os hipócritas, porque quando o STF mudou o entendimento sobre prisão em segunda instância, vocês todos bateram palma. Não, mentira. Eu já defendi que eu fui contra, Cugê. Tu sabe muito bem disso. Várias vezes eu falei que é que eu fui contra. Estavam todos aplaudindo que o STF mudou o entendimento sobre prisão. Você não está falando a verdade. Aí vem falar, o Ricardo falou aqui várias vezes. Eu sou testemunha disso. Ao vivo. Eu falei que várias vezes que aquilo é errado porque a Constituição fala em trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não couber nenhum tipo de recurso. Muitas vezes aqui eu falei, não foi porque o Lula foi preso que eu tenho que defender, porque, eu fui legalista na hora e defendi a lei, defendi a Constituição. E outra coisa, vamos deixar o Zezinho. Olha, gente, o artigo 53 agora é claro
E a Câmara fez ontem, não é um afronto ao STF, não tem nada de afronto. Molecagem. Não tem nada de afronto. Na verdade, ela fez valer o papel dela, o papel a prerrogativa. Não, 2 crimes, tudo bem, e os outros... Aí, quer dizer, eles abrem o inquérito do fim do mundo, joga atos preparatórios, joga tudo dentro. Aí, quer dizer, a imunidade do parlamentar vai para a lata do lixo. Que é isso, gente? Parlamentar está desrespeitado. E outra coisa, o governo que o juiz aí tanto defende, está de dobradinha com o STF. É vergonhoso o que é feito. Aí vai esse Orlando Silva que é suplente, não é nada. Aí vai lá defender o governo, defender o STF. Defender o STF. Isso é verdade, jogo de compadre. Dizendo o seguinte, que vergonha, a Suprema Corte, que poderia estar julgando constitucionalidade, não. Ela está, o seguinte, julgando com fígado, com rancor, com ódio. É isso que a gente está vendo. E agora, ontem, tem que se comemorar. Tem que se comemorar a atitude de ontem do Congresso. O Congresso fez valer o papel dele. O papel de legislar é dele. O STF não pode estar metendo. Se ele achar que é inconstitucional, julgue agora com base em fundamento. 8 de janeiro, ele já era deputado. Ele já era, agora não. Querem amputar mais crimes por conta querem amputar para o quê? Para o guarda-chuva pegar o deputado. Isso é vingança. Isso é ódio. E se isso não for alinhamento junto à dobradinha do Executivo com o Judiciário, eu não sei mais o que é. Então, com o juiz, a gente tem que ter o seguinte, no debate público com o juiz, a gente tem que ter o seguinte, coerência. A gente tem que colocar o seguinte, a bola no chão. O problema todo é que quando o pau bate em vocês é defensor. Como lá atrás, você disse que era um Supremo acovardado e bateram no Supremo. Hoje você aplaude e defende o Supremo. Isso é vergonhoso, rapaz, o que vocês fazem hoje. Deus, Zezinho, 30 segundos para o Josinélio. Dá 30 para mim depois também aqui. Na verdade, hoje, a esquerda, ela não tem que estar defendendo esses abusos do Supremo Tribunal. Tanto a esquerda quanto a direita tem que entender que o país quem manda é o povo. Quem decide, as decisões principais vêm do voto popular. Hoje, o Congresso Nacional representa o povo de fato. E o Supremo Tribunal não pode estar tomando decisão, criando jurisprudência, criando a vontade própria. Então, a esquerda hoje está sendo beneficiada, aparentemente. Lá na frente isso pode virar o jogo. E aí surge um ministro lá que vai contra a esquerda. Ninguém está aqui para defender, seja direita ou esquerda. O Supremo está para defender a Constituição Federal. Não pode, em hipótese alguma, começar a criar normas ao bel prazer, gente. Isso é um absurdo a esquerda defender o que o Supremo está fazendo. 30 segundos com o juiz. Josinélio, o que você defende aqui é um regime de exceção. Porque a democracia ela não se sustenta só na vontade popular. Porque vontade popular, vontade política, elas são circunstanciais. O que controla a vontade popular, e que precisa ficar claro, é justamente as leis, as instituições. Não existe república e não existe democracia. Mas seu discurso antes era contra não existe a instituição democracia. STF. Seu discurso, não, o juiz, eu não desculpa, não estou te interrompendo, não, sua linha de raciocínio. Aí, Zezinho. Vai lá, Cuji, conclua. Não existe democracia sem lei. Né? E vamos parar com essa história. Porque nós enfrentamos o STF, mas todos os recursos foram ao STF. Você não viu ninguém dizendo que tinha que fechar o STF. Esse bando de vagabundo que quer fechar o STF é contra a democracia. Não existe ninguém querendo fechar o STF. Esse pessoal merece cadeia, porque estão atentando contra o Estado Democrático de Direito. Essa gangue aí tem que ir para cadeia. Você está colocando palavrinhas com o juiz. Não, ninguém quer fechar o STF. Então, sim, o que a gente quer... Estão sim. Olha, só lembrando... E é só pegar as manifestações de vocês. Na verdade, não. Isso nem existe possibilidade de pensar em fechar o STF. Não existe, porque esse país é democrático. Existe um freio nos ministros do Supremo. Nós não deixamos. Cortaram o microfone de vocês. Só um instante aqui, ó, só para a gente concluir essa pauta. Só lembrando que quando a gente fala de STF, a gente vê, por exemplo, uma decisão que é inerente ao presidente da República e a graça. A graça e o indulto individual é inerente, a Constituição fala que é só o presidente que pode conceder. Aí o ministro chega lá, não, a gente vai derrubar, porque a gente não quer. Então, assim, a gente também precisa entender, inclusive o instituto que o Cuji mencionou, The Economist, ele fala que o Brasil, o judiciário do Brasil está em descrédito. E o juiz criticou. Ele mesmo falou esse instituto. E o juiz criticou essa revista aqui. Pois é. Hoje então, ele esse instituto, você criticou. Não, ele citou. Você criticou o artigo que ela escreveu sobre o STF. Não.
O que eu fiz hoje foi citar que a Hoje. Economist mostra que o contrabando para a Europa, as remessas de cocaína aumentaram no governo Temer. Mas porque o quando ela crime se escreveu organizou sobre o aqui. STF, você Pois é. criticou. Então, o que eu estou falando é que esse Quer mesmo dizer, quando instituto, é que é pra- considerado Quando um dos você institutos criticou mais aqui nesse importantes programa, do Cujuí, Brasil, a mesma ele coloca, revista ele que hoje- critica, ele critica o STF. Escuta uma Cujuí, coisa. Cujuí. Soberania é exercida pelas instituições de Estado. Cujuí. Instituição de Estado, e uma delas é o STF. O STF precisa ser respeitado em Constituição. Sim, sim. O que se Tem faz que ser aqui- o que se respeitado. Não faz há aqui- discutir. o que se Você faz não aqui respeita. O é STF tem que tentar ser respeitado, o enfraquecer um dos STF tem que ser pilares da mantido, democracia, do Estado não da há o que se direito. discutir. Entendeu? Mas Essa a gente banda não de pode- ordem Eu concordo com direito. você em Isso não número, gênero e aconteceu grau só no nisso Brasil, aí. não. Em todos os lugares, a extrema-direita tentou Não. destruir o judiciário. Não Só pegar existe rebaixa isso. o debate. Extrema-direita. Você Sim. rebaixa o Não, debate. eu estou aqui Você Ô, respeitar, explicando você o debate. respeitar uma coisa. Primeira coisa. A gente respeita a instituição STF. Exatamente. É diferente. Agora, a atuação Agora, os individual ministros, quer dizer, de cada ô, ministro, a gente tem que criticar, porque essa é a nossa liberdade. Exatamente. A nossa Ô, liberdade olha. de olhar uma coisa que é nitidamente A presidente abusiva Dilma, e a presidente criticar e falar, Dilma, tá errado. Cujuí. O fechamento do STF é normal? A presidente Dilma mas cometeu a gente um defende crime isso. Mas que está até aqui, hoje a todas as direita, manifestações da extrema-direita até hoje tá a lá, esquerda... fechar o STF. O próprio filho do presidente diz, não, vamos Não, botar não, um cabo e um ô, soldado ô, para ô, fechar. Cujuí, deixa É eu isso que errado. essa gente Deixa eu quer. só falar. É isso que essa gente quer, não se engane. Não, o que acontece? Nós tivemos a Dilma um dia desse que foi impeachmentada. A esquerda até hoje diz que foi injustiça, baseado na Injustiça não, foi Constituição, golpe. na Constituição Não, não foi Federal. injustiça, Beleza. foi golpe. A gente tem chefe do Executivo que já foi cassado, pessoas do Legislativo que foi cassado, cometeram, erraram, foram punidos. Por que ministro do STF pode errar e ninguém pode punir com o juiz? Pode. Ele não é, então, Pode. ninguém está cobrando aqui no Rito Supremo, legal, obedecer ninguém à quer a Constituição, extinção do pode. Supremo, porque aí já seria loucura querer a extinção do Mas Supremo. vocês estão na rua Não, pedindo a gente isso. quer que Fecha os de vocês na ministros rua, do fecha o Supremo, STF, é fecha o diferente, não, STF. não é o STF, Ó, a gente então quer fica que STF, os ó. ministros tenham Eu freio, vou pegar as eles fotos não aqui podem das estar fazendo tudo manifestações de vocês patriotas pedindo STF, pedindo intervenção Não, você que militar. está dizendo isso aqui. Então, Ou tá, é ou não é isso? pauta pelo que É eu ou estou não é falando isso? agora aqui. É ou não é isso? A gente não quer o fim do É ou não é STF. isso? Mentira isso. A A gente as fotos quer são mentirosas, que as o fotos Alexandre de fechar Moraes o seja STF. impeachmentado. A gente quer o o fim dos Barroso abusos seja do impeachmentado. STF, é diferente. Os Abusos, ministros, a gente não quer é o fim. STF. Quem define que é A gente abuso não vocês? quer porque não tem como. Quem não define que é existe isso aí, abuso você tá vocês? dizendo Não, Ora, quem define o que é abuso ou não é o Poder Judiciário, meu amigo. Aí- Vamos parar aí- essa história. então não existe, Vamos parar nunca vai com essa existir história. abuso. Então quer dizer que ele Vamos nunca parar vai com essa errar. Nunca vai existir Então, abuso. você está colocando Porque aí, ele pode vai cometer o crime que instituições for republicanas, e vai vocês querem ficar por destruir isso o Poder mesmo. Judiciário. Cujuí, a gente Não, perdeu vocês posições de democracia. As instituições Pelo Instituto republicanas, da vocês querem Economist, destruir, a gente vocês querem perdeu destruir posições da a democracia. Sim. A gente que tu fala É da isso. democracia parece que é a coisa mais maravilhosa que a gente está Mas eu vivendo. vou lhe dar um exemplo. Democracia, Eu vou lhe dar um exemplo Ah, agora- norte-americano que eu acho que vocês não Passamos conhecem. 4 minutos. Eu vou ter que entendeu? suspender agora. Eu 4 quero minutos 30 aí, já estão me segundos. chamando aqui.